primeiro muitas dificuldades no entendimento e a separação, não é, do crefito 5 para o crefito 10. Disse que tomasse cuidado, que TI era um ambiente que não era assim, tinha muita responsabilidade envolvida e tal. Olha, o cenário era desolador. Eu não gosto muito de chamar de liderança porque acho que é uma equipe, sempre é equipe, nunca ninguém faz sozinho, né? Essa necessidade de ter uma representação estudantil para que nós pudéssemos de fato lutar por um propósito maior. A gente usava a máquina de escrever, o e-mail ainda era algo que estava sendo implementado então, né, nesse período. Quando eu entrei, o crefito 10 basicamente eram 2 salas. Antônio Sebastião Pereira da Silva, fisioterapeuta de 1973. A gente sabe muito bem que a Lei 938 é atividade privativa. Então, sendo atividade privativa, cabe ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, exercer a sua atividade. Mas aí o campo não aceitava, a sociedade em geral, que não tinha esse conhecimento, e os leigos faziam fisioterapia. Então era um cenário muito, posso dizer assim, à toa em relação à fisioterapia. Quase que as pessoas não queriam obedecer, não queriam ter contato com o fisioterapeuta. Inclusive profissionais de saúde encaminhavam para leigos para fazer fisioterapia. Dizia que era fisioterapia, encaminhava para leigos. E a gente, fisioterapeuta, às vezes ficava sem o cliente, sem o paciente. Quer dizer, eu precisava realmente de um órgão que desse suporte a fiscalizar, a defender a profissão, que nada existia nessa época. Não existia uma autonomia profissional, como é hoje, tem dificuldade ainda. Então, faltou essa parte que nós somos os pioneiros, vamos dizer assim, né? Aqui em Santa Catarina. Então, teria que desbravar essa selva, entre aspas. E também eu posso dizer a você o seguinte, que o então estudante André Cruz esteve lá no meu gabinete procurando um entrelaçamento, um estreitamento de cooperação entre crefito 10 e faculdade e estudantes. André Cruz, presidente do crefito 10. A minha história dentro do crefito 10, ela se inicia exatamente com essa crença e talvez por eu ter iniciado dentro do sistema de forma muito precoce, logo após a formação, poucos anos depois, com o crefito jovem, né? Instituiu o projeto Crefito Jovem em âmbito catarinense. Tem um peso especial. Realmente foi o crefito jovem que talvez mostrou para o Dr. Sandro Val, para quem estava naquela gestão, naquela ocasião que eu entrei no conselho, que foi no ano de 2008 que eu ingressei, me lembro bem, talvez a minha potencialidade de uma construção conjunta, de que unidos somos mais fortes, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode construir um futuro melhor. Sempre acreditei que a gente pode plantar uma árvore, né? Mas eu queria mais do que plantar uma árvore, eu queria deixar um legado que de fato pudesse servir para o benefício de futuros estudantes naquela ocasião, e trouxe para Florianópolis o 4º ENAFISIO, 4º Encontro Nacional dos Estudantes de Fisioterapia, na condição de presidente do evento, onde na ocasião foi muito engraçado, eu me lembro dessa história, que eu procurei também, naquela ocasião, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Dr. Paulo Crócomo, para pedir passagens para ir para Belém, representar os estudantes de Santa Catarina e trazer para Santa Catarina exatamente o Encontro Nacional. Meu nome é Paulo Luiz Crócomo, sou fisioterapeuta, formado na Associação Catarinense de Ensino de Joinville, em 1990. A luta do famoso ato médico, né? Isso foi uma luta constante. Acho que todo o nosso período de gestão ali, nosso colegiado, nós lutávamos e não é lutar de manifestar, não. É lutar de conversar, de
de chegar nas instituições de ensino, trazer, mostrar. Eu lembro muito bem, conversei com médicos, né, familiares meus, assim, não, mas o projeto não é ruim. Não, você já debateu? Já leu o projeto? Não, então assim, vamos ler todo mundo junto, né? Então, esse trabalho não foi só do ato médico, do projeto de lei em si, mas a conscientização. Essa não tem preço, né? Então, isso nós conquistamos, né? O CREFITO 10 conquistou, sim, com louvor esse trabalho, né? O professor Androval, né, que foi escolhido, um dos escolhidos, porque era assim como nós, ele era aquele que cobrava aqui nas reuniões, né? Então escolhemos hoje e hoje está lá no nosso cargo de presidente do Conselho Federal, não dá para esquecer, né? Sou Sandroval Torres, fisioterapeuta, graduado há 31 anos. Atualmente, minhas atividades laborais estão todas direcionadas para a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Fomos convidados a fazer parte de um projeto, digamos assim, de extensão, onde atenderíamos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E eu lembro que um determinado profissional me chamou, eu era acadêmico, e era uma professora, então, que era responsável por esse projeto, e me disse que eu tomasse cuidado, que o TI era um ambiente que não era assim, né, tinha muita responsabilidade envolvida e tal, e que talvez o melhor local para a fisioterapia fosse no ambulatório, na clínica, e que eu realmente, né, não iniciasse a minha futura carreira correndo o risco de ter algum envolvimento com algo que pudesse dar algum tipo de problema, enfim. Bom, isso eu ouvi de um profissional que na época, obviamente, eu respeitava bastante e pesou muito para mim. 30 anos depois, o fisioterapeuta, pensar uma UTI sem um fisioterapeuta simplesmente não é possível na realidade de hoje. De 2009, onde a gente tinha assim, uma rede de informática ainda, quando comparada a hoje, muito inicial, tudo era muito quase analógico. Então a gente tinha desafios, desde encontrar uma pessoa, falar rapidamente, uma resposta rápida, as coisas viajavam pelos correios, então era um outro tempo, não está tão distante assim, mas quando comparado às praticidades que a gente tem hoje, nossa, os desafios administrativos eram bastante interessantes. Meu nome é Voeli Gonçalves, coordenador financeiro do CREFITO 10. A rotina de trabalho no CREFITO 10, na época que eu iniciei as atividades lá em 2004, era bastante rudimentar, né? A gente usava máquina de escrever, o e-mail ainda era algo que estava sendo implementado, então, né, nesse período, e de lá para cá a gente teve bastante avanço, né? Então, as próprias cédulas de identificação profissional, as primeiras emitidas aqui no estado de Santa Catarina, basicamente foi eu que produzi, né, com máquina de escrever, enfim, dessa maneira que a gente produziu os documentos nesse período. O processo de entrada efetiva aqui no CREFITO 10, né? Eu, no ano de 2004 ao ano de 2006, eu passei um período bastante complicado, né? Financeiramente falando até, tentando estudar e tudo mais. E surgiu a oportunidade de me preparar para o concurso do CREFITO 10 nesse ano, né? Final de 2006 e início de 2007. E eu acho que essa parte é bastante marcante na minha vida, porque foi algo que foi onde eu comecei a minha carreira efetivamente, consegui passar no concurso. Então eu acho que existem inúmeras questões marcantes durante toda a minha trajetória no CREFITO, né? Mas a que mais pega realmente foi o apoio que eu tive dos gestores em dizer, ele vai lá, estuda, te prepara. A gente já gosta de você, do teu trabalho como estagiário, mas a gente gostaria de te ver aqui como efetivo, né? Então eu acho que esse suporte que eu tive da gestão foi bastante bacana, assim, marcou e marca até hoje a minha vida. Eu sou Lorival Jaime, sou terapeuta ocupacional. Hoje eu trabalho numa instituição psiquiátrica, sou chefe de departamento do serviço e coordeno uma equipe de terapeutas ocupacionais dentro dessa instituição. Eu fui primeiro delegado da delegacia que formaria o CREFITO 10. Os desafios foram inúmeros, né? Por ser o primeiro vice-presidente, terapeuta ocupacional,
no sentido de poder organizar encontros, estar discutindo as questões das vias trabalhistas e tentando ter claro com os nossos terapeutas ocupacionais a importância da existência do conselho. Muita fiscalização, né? Profissionais não terapeutas ocupacionais exercendo função de terapeuta ocupacional, fisioterapeutas também não, sendo fisioterapeuta exercendo também a profissão. Então, o nosso desafio foram assim. A gente, na verdade, foi o feto, e esse feto a gente desenvolveu. Hoje nós estamos aí, CREFITO 10. Sou a Fabiane Guimarães, trabalho no Conselho já há 17 anos. Desde 2012 como coordenadora administrativa. Quando eu entrei, o CREFITO 10, basicamente, eram 2 salas. O desafio foi o Conselho crescer junto com o aumento dos profissionais se formando. Em pouco tempo, teve um crescimento bastante significativo. E com isso, tivemos que fazer novo concurso, alterar os fluxos, as pessoas, mas nós fomos nos adaptando rapidamente a essas mudanças, mas foram desafios. Acho que o legado que eu gostaria de deixar para os profissionais hoje: entendam quem vocês são, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. E utilizem das ferramentas que vocês têm para a transformação social. Ser fisioterapeuta e ser terapeuta ocupacional é extremamente contemporâneo. Eu diria até de forma engraçada. São profissões que foram criadas há 56 anos, extremamente contemporâneas. A fortificação, né? E hoje o reconhecimento. E hoje nós temos aí todo um grupo trabalhando em prol da nossa profissão. Vocês são o futuro. Não se limitem pelos nossos erros e não se empolguem pelos nossos acertos. Em um determinado momento vocês vão assumir as profissões. Estejam preparados. Isso não pode ser feito por ninguém que não seja fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Hoje, verificar em muitas áreas, falei da CIF, falei da esporte, em muitas áreas assim, ver como cresceu a profissão, realmente assim, é um orgulho muito, muito bom de sentir, porque realmente valeu a pena, né? E uma coisa que eu sempre digo, talvez deixar como mensagem, para o profissional, por exemplo, que está começando agora, o sucesso só depende de uma coisa: respeite seu paciente. Quando você consegue assim chegar lá e olhar para o paciente como um ser humano, como um todo, né? Não como um ombro que você vai tratar, com o joelho, não, é um paciente. Quando você respeita isso, seu sucesso é garantido. Antes da técnica, a técnica é muito importante, mas ser digno da profissão. Então, ser digno da profissão, além de conhecer a técnica, a gente tem que preparar o eu, buscar um autoconhecimento. Porque o cliente, o paciente, ele precisa não só da técnica, mas da nossa presença. E essa presença eu não posso estar com problemas a resolver. Tem que estar resolvido o meu problema pessoal, meu problema profissional, meu problema social, problema mental, problema espiritual. Para que o paciente sinta que você, profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem algo a dar ele mais do que a técnica. Que a técnica é importantíssima, colegas, importantíssima. Mas também a maneira de chegar ao cliente, a postura de chegar ao cliente ajuda muito, favorece a recuperação. E se a gente não tiver essa ideia, dessa dignidade da profissão, como é que a sociedade vai valorizar essa profissão? Primeiro tem que ser digno e a si próprio. Tem que buscar o autoconhecimento. Eu acho que é isso aí.